Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Palmeiras na semifinal da Libertadores mais uma vez. É o padrão alviverde no maior torneio do continente. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, gravando aqui na manhã desta quinta-feira, falando sobre mais uma classificação do Palmeiras, a quinta nos últimos 6 anos para a semifinal da Libertadores. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você ir em kto.bet.br, fazer a sua jogada segura, fazer a sua jogada responsável para completar as semifinais da Libertadores. Olha aqui, Flamengo e São Paulo se classificando, se você fizer essa dobradinha, você tem uma cotação 3,48. Sempre lembrando, jogar com responsabilidade, isso aqui não é investimento, você pode perder o seu dinheiro, então você vai jogar na maciota e, claro, proibido para menores de 18 anos. Primeiro comentário no link vai direto lá para você fazer a sua jogada. Para quem não sabe, Palmeiras está em mais uma semifinal da Libertadores e a gente vai olhando aqui e só vendo números fantásticos do Palmeiras, especialmente na era Abel Ferreira. Desde que o treinador chegou aqui ao Brasil, lá em setembro de 2020, o Palmeiras jogou 6 Libertadores. E das 6 Libertadores, o Palmeiras esteve na semifinal em 5. Contando já com essa, logicamente. Dessas 5 semifinais, né, ou das 4 semifinais anteriores, ganhou 2 caiu na semifinal. Tem a semifinal que será jogada no mês que vem, em que o Palmeiras espera ou São Paulo ou LDU. No primeiro jogo lá em Quito, a LDU ganhou por 2-0, então nesta quinta o São Paulo tem uma montanha aí para escalar para conseguir se classificar. Mas o Palmeiras espera São Paulo ou LDU. São, repito, 5 semifinais nas últimas 6 Libertadores. As Libertadores que o Palmeiras não chegou na semifinal, que foi a Libertadores de 2024, ele caiu nas oitavas para o campeão Botafogo. Além disso, são 25 jogos sem perder em casa na Libertadores. 25 jogos sem perder em casa na Libertadores. E é a 12ª semifinal do Palmeiras na competição. É o clube brasileiro que mais vezes esteve entre os 4 semifinalistas no maior torneio de clubes do mundo. Do mundo, da América, né? Então, fica muito claro que na era Abel Ferreira, o padrão do Palmeiras é ir à semifinal da Libertadores. E isso é muita coisa. Não é pouco, não. Assim, e não é uma coisa que, pelo fato do Palmeiras fazer isso toda hora, a gente pode normalizar isso. Não pode ser normalizado. O Palmeiras, o trabalho do Palmeiras, o projeto do Palmeiras, o trabalho do Abel Ferreira, ele tem que ser elogiado e tem que ser reverenciado, porque isso é muito difícil. Em qualquer competição continental, você, em 6 edições, chegar em 5 na semifinal, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Talvez só o Auckland City lá na Champions da Oceania. E só. Porque é um padrão absurdo e é um padrão completamente assustador no que diz capacidade de ser eficiente, capacidade de dominar, capacidade de se impor, capacidade de se reinventar. Então o Abel tem muito que ser elogiado, o Abel tem muito que ser parabenizado. Como ele disse ontem, ele não é perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos pessoas, somos seres humanos, somos falíveis, somos imperfeitos, mas a capacidade que tem o Abel de reagrupar, remontar, reinventar e continuar entregando um nível de eficiência, um nível de eficácia e continuar entregando o resultado é algo incrível. E agora, para quem 10 jogos atrás, e por que eu tô falando 10 jogos atrás? Porque eu fui ao Flash Score e peguei aqui os jogos do Palmeiras desde a última derrota do Palmeiras. Última vez que o Palmeiras perdeu foi no dia 6 de agosto.
aquele 2-0 para o Corinthians, volta da Copa do Brasil no Allianz Parque. De lá para cá, o Palmeiras jogou 2, 4, 6, 8, 10 vezes. 10 vezes. Nas 10 vezes, ele ganhou 8 e empatou 2. Empatou com o Universitário 0-0 na volta das oitavas de final. Já tinha resolvido na ida com 4-0 lá em Lima. E empatou em 1-1 com o próprio Corinthians no jogo do Brasileiro. No mais, são 8 vitórias e 2 empates. E nessa sequência de 8 vitórias e 2 empates, desde a última derrota, é um Palmeiras que se reinventou. Um Palmeiras em que o Abel conseguiu reinventar o Palmeiras. O Abel que conseguiu conectar e fazerem funcionar Flaco Lopes e Vitor Roque como dupla de ataque. Um Palmeiras que conseguiu efetivar e dar confiança pro Lucas Evangelista. O que tá jogando o Lucas Evangelista? Ontem o Lucas Evangelista... É que dizer que ontem ele foi o craque do jogo, diante do que jogaram Vitor Roque e Flaco, é difícil. Mas ontem a partida do Lucas Evangelista talvez seja a melhor partida dele com a camisa do Palmeiras. Assim, se a gente olhar tudo que ele fez, a capacidade que ele teve de sustentar o combate por dentro, né? O River começou dando muita força nas batalhas por dentro, seja sem bola e principalmente com bola, para ganhar essas batalhas a partir do meio e abrir no lado esquerdo, por onde o River atacou e deu muito trabalho para o Palmeiras no primeiro tempo. O Lucas Evangelista conseguiu, até mais do que o Aníbal Moreno, conseguir ganhar essas batalhas. No segundo tempo ele tomou conta do setor. No segundo tempo, quando o Abel fez modificações sem trocar jogadores, entre elas afundar o Aníbal para ficar ali junto com o Gomes e o Murilo, depois que o Gomes saiu com problema no olho, o Fux, que entrou mais uma vez muito bem, né? Que contratação e como o Abel tá conseguindo tirar o melhor do Bruno Fux, né? Era um jogador que você olhava no Galo, um jogador meio errático. No Palmeiras tá jogando pra caramba. Ontem ele acertou tudo nas batalhas individuais ali, principalmente depois que o Borja entrou. O Borja ganhou uma jogada só, né? Aquela que ele gira, bate e o Everton salva. No mais, o Bruno Fux e o Murilo conseguiram neutralizar bem e ainda avançou e ainda conseguiu conectar as duas jogadas decisivas do Palmeiras, né? Tanto o pênalti em cima do Facundo quanto o gol, quanto o passe pro gol do Flaco Lopes, né? O bonito gol, não o passe, né? Mas o passe que conectou com o Veiga, do Veiga conectou com o Flaco Lopes. Então, assim, Bruno Fux muito bem, mas uma mudança básica ali, sem trocar jogadores. Recuou um pouco o Aníbal, abriu o time, né? Então o Kelvin ficou completamente colado na linha lateral pela direita. O Piquerez virou um ponta pelo lado esquerdo. Ao abrir o campo, o time do Palmeiras conseguiu descongestionar o meio e conseguiu confundir a marcação que estava muito boa do River no primeiro tempo. E assim o time do Palmeiras empatou o jogo logo aos 6 minutos com o cruzamento do Piquerez com muita liberdade, né? Começou a aparecer o espaço por fora. O Vitor Roque finalizou, o Armani defendeu e na sobra, no rebote, o Vitor Roque fez. E depois, quando o River passou a ter mais a bola no segundo tempo para tentar empatar, para tentar desempatar, né, para tentar fazer o 2-1 e ir para cima, o Palmeiras conseguiu em transições, em respostas, conseguiu em reagir ao que o River estava fazendo, conseguiu o pênalti do Facundo em cima do Facundo Torres. O Acunha já era para ter sido expulso há muito tempo, cometeu o pênalti, tomou o vermelho. E logo depois, nessa metida de bola do Fux, na assistência do Veiga e no belo gol do Flaco Lopes, fazendo 3-1 para matar. Então eu estava dizendo, Lucas Evangelista, uma partidaça. No segundo tempo, ele tomou conta daquele setor, tomou conta das batalhas individuais de recuperação de bola, de briga e de
conseguir fazer o arrasto para gerar espaço pelos lados. Então, um Palmeiras que se reinventou desde o pós-mundial, né? O Mundial de Clubes, o Abel conseguiu fazer o time se reinventar e se reinventou dentro do próprio jogo, né? Palmeiras teve dificuldade no primeiro tempo. Eu falava sobre isso no De Placa e falei isso no vídeo da semana passada. O River chegando a São Paulo, vindo para o Allianz Parque sem peso, sem responsabilidade, seria um time muito perigoso. E foi no primeiro tempo, né? Conseguindo congestionar o meio, forçando muito o jogo em cima do Kelvin no primeiro tempo, pelo lado esquerdo. Fez o gol aos 8 minutos, depois de uma falta lateral ali, em que o Salas foi derrubado pelo Gustavo Gomes. Muito palmeirense reclamando dessa falta. Tem muita coisa para reclamar da arbitragem, mas essa falta não, foi falta clara do Gustavo Gomes. Cruzamento no primeiro pau, o Salas antecipou e fez 1-0. Esse 1-0 deixou o Palmeiras muito nervoso, e aí o time do River teve até chance de fazer 2-0, né? Logo na reta final ali do jogo, o River poderia ter feito 2-0. Palmeiras excessivamente nervoso, e acho que é natural, né? Acho que o Abel falou muito sobre isso. Não dá pra gente querer que você enfrente um River Plate, que não acho um grande time no sentido de qualidade, né? Acho que tem muito jogador meia boca nesse time do River, mas você tá falando do River, você tá falando de um tetracampeão da América, você tá falando de um clube gigante, de um dos gigantes do continente, você tá falando de um técnico que tem a noção de vencer, apesar de não ganhar tem um tempinho, mas tem a noção de vencer. Então, você achar que você vai sobrar com facilidade, você vai passear, é irreal. Então, assim, era normal que o River colocasse essa dificuldade, principalmente vindo sem peso. Palmeiras ficou nervoso, era normal. Mas no segundo tempo, com o Abel mexendo no time sem fazer trocas, o Palmeiras se impôs e aí, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais com o nervo no lugar, colocou a bola no chão e prevaleceu e fez prevalecer a maior qualidade em relação ao time do River. Acho que o time do River não é um time de muita qualidade. E acho que é um time bem confuso nas coisas que o Galhardo está tentando fazer. Acho que a volta do Galhardo não é nem de longe uma volta que qualifique e que dê pra gente colocar como uma volta muito boa. O River raramente jogou bem desde que o Galhardo voltou e os investimentos foram feitos, né? O time do River teve reforço, o time do River é um time caro e acho que não joga no nível que deveria, e acho que o Palmeiras é substancialmente melhor do que o River. Acho que até o placar no agregado de 5-2 deixa bem marcada a diferença dos dois. E para mim, na minha visão, o Palmeiras é o grande favorito para ganhar a Libertadores. Acho que nenhum time tem jogado neste momento com aliando solidez e qualidade, aliando controle com letalidade, como tem feito o Palmeiras. É lógico que até a semifinal já vai aí mais um mês. Em um mês muita coisa pode mudar no futebol. Até a final, então, 29 de novembro, são 2 meses, mais de 2 meses. É muito tempo. Mas hoje, para mim, tá muito claro que nenhum time consegue aliar controle com poder de fogo. Consegue aliar solidez com capacidade de envolver o adversário, como tem feito o Palmeiras. Nem o Flamengo, nem o São Paulo. O time do Racing ganhou as duas, já está na semifinal do outro lado. Talvez num jogo único seja um time muito perigoso. Acho que o Racing contra o Palmeiras não aguentaria o Palmeiras em ida e volta, mas em jogo único pode acontecer. Mas hoje, nesse momento, né, que eu tô gravando esse vídeo, tem 6 times vivos na Libertadores, né? Palmeiras e Racing, que já estão na semifinal, e os 4 que ainda estão nas quartas de final. Estudiantes e Flamengo de um lado, São Paulo e LDU do outro. Hoje, não vejo nenhum desses 6 times vivos com o poderio que tem mostrado o Palmeiras. O que vai ser na semifinal, o que vai ser numa eventual final, não sei, porque ainda tem 2 meses, 1 mês e 2 meses respectivamente, mas hoje o time do Palmeiras, o padrão Palmeiras na Libertadores, é um padrão que torna o Palmeiras bem favorito a
conquistar o sonhado tetracampeonato do futebol brasileiro. Lembrando, os 3 que estão vivos nesse momento, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, sonham com o tetracampeonato. Será que veremos finalmente o tetracampeonato da Libertadores, o tetracampeão brasileiro da Libertadores? Será o Palmeiras? Tem muita força e tem muita bola para isso. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, faça a sua jogada responsável lá em kto.bet.br, lembrando que é proibido para menores de 18 anos.